O Jornal 101 fez uma reportagem sobre o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que hoje é presidido por João Neto, que é o presidente de Meio Ambiente da SAAMA, da Prefeitura Municipal. Nela, ele explicou como funciona o conselho, que possui 16 integrantes, e disse que chega muitas denúncias, principalmente de podas irregulares de árvores. Normalmente as denúncias mais constantes são em relação às podas de árvores, supressão sem autorização. Muitas vezes são autorizadas, mas os municípios não têm conhecimento. Mesmo assim é importante que a população participe, e que apresente as informações para a gente, porque às vezes acontece alguma coisa em locais que nós não temos o hábito de estar transitando por aquele local. Então é importante que a gente continue recebendo. As ONGs acabam recebendo mais denúncias do que a gente. E do mesmo protocolo do municipal quanto das associativas, a gente passa para a vistoria e a vistoria faz a constatação para enviar o comando para fiscalização. Hoje o presidente do CONDEMA, João Neto, explica como devem ser realizadas as podas das árvores em Jaboticabal. As podas das árvores no município, a gente tem uma condição de elas não serem lavradas por lei. Então não existe nenhuma lei municipal que iniba a poda drástica da árvore, a não ser por uma necessidade. Essas que tem que passar pelo conselho. Então podas de formação, podas de desenvolvimento dos exemplares, eles são autorizados na condicional de não existência de uma lei que regulamente isso. O conselho tem pensado numa resolução sobre isso, mas ainda não existe a formulação dela. E o que acontece muitas vezes é desconhecimento da própria população. Porque pela lei estadual é proibido retirar mais do que 30% do volume de copa que as árvores apresentam. Para as podas das árvores não precisam de autorização da Prefeitura ou do CONDEMA, mas só podem ser retiradas 30% das copas das árvores. Para fazer poda de árvore não precisa ter autorização do Conselho nem da Prefeitura, a não ser que for essa poda drástica que considera a retirada de mais do que 30% do volume arbóreo. Mas a gente tem que entender uma coisa também. Se a gente observar algumas árvores aqui até na praça, dá para ver de exemplo, só tem folhas nas pontas. Então se você faz a poda só das pontas das folhas, parece que ela ficou totalmente esgalhada, porque não tem folhas na parte central. Então o pessoal fala, é uma poda radical, mas na verdade não foi. Agora, o que nós estamos tentando fazer é, junto com os profissionais da área, os jardineiros que fazem esse serviço de poda, é conscientizar o serviço, o sistema mais efetivo de fazer a poda para evitar que ocorra uma má cicatrização no local que foi realizada essa suspensão do galho, do ramo. João Neto diz quais são as reclamações que mais chegam da população de Jaboticabal. De praça pública, o que mais chega para a gente é exatamente o excesso de folha de árvore. A gente pode perceber que as podas realizadas nas praças são de formação. Raramente tem uma de rebaixamento de copa e assim por diante. Dos munícipes, muitas vezes vem essa necessidade deles se sentirem desconfortáveis com as árvores que tem na frente de sua casa. Então, muitas vezes a supressão solicitada é porque está caindo folha na calha, é porque a árvore está caindo muitas folhas na rua, que folhas caem em cima das pessoas que estão atravessando a rua, o que não é cabível em relação à supressão. Mas muitas vezes as árvores estão doentes, Tem árvores que estão rachadas, tem árvores que têm pragas, tem árvores que foram mal formadas no seu desenvolvimento, que ficam inclinadas, e elas colocam em risco a população e o entorno, podendo causar até danos materiais. Então são condições que infelizmente às vezes o Conselho é obrigado a autorizar essa supressão de árvore. Agora, em nenhuma hipótese o Conselho autoriza a supressão de uma árvore que está sadia, em bom desenvolvimento, em local correto. João Neto explica sobre as árvores que podem trazer problemas para as calçadas. Tem algumas árvores que a gente tem numa lista que nós criamos numa resolução, que são árvores impróprias para o calçamento. Então a gente vê a figueira, aqui está aqui na frente, que teve até uma que foi removida recentemente aqui na frente da delegacia, que ela estava oca, e as raízes estavam atingindo totalmente já o prédio, colocando em risco a estrutura que existia lá. Então são árvores que no passado foram consideradas muito atrativas para a praça. E hoje a gente sabe que elas são bonitas, são belas, mas não foram feitas para fazer no calçamento externo de praça. Elas teriam que estar na parte interna, longe de construções, porque elas têm raízes chamadas tabulares, raízes que vão ondulando no espaço e elas vão procurando umidade. Se ela atravessa a rua, que é quente, ela aprofunda. Se ela chega na parte da calçada de frente, encontra um vazamento de água, ela se eleva e ela acaba estragando uma calçada, uma casa do outro lado da rua,
porque as raízes delas atingem mais de 100 metros de extensão, né? O flamboyant é outra árvore que também tem essa condição da raiz ser ondulatória, né? João Neto diz que foi feito um levantamento dessas árvores que podem causar riscos à cidade de Jaboticabal. Nós fizemos ano passado um levantamento, ano retrasado começamos esse levantamento da arborização das calçadas, né? Nós conseguimos constatar que 40% das casas do município possuem arborização, 60% não possuem. Nós pegamos 100 quadras aleatoriamente, né, e fizemos essa análise e também constatamos qual árvore que era própria e imprópria para o local. Só 1% era imprópria para o local. Munguba, principalmente, né, que é uma árvore que o pessoal usa bastante e ela tem um crescimento muito rápido e raízes também muito, como fala assim, impactantes. Sumiu a palavra agora. Agora, nesse formato das praças, algumas estão passando por estudos de reformulação. A Praça 9 de Julho é uma que está tendo um estudo, uma análise, né? Algumas árvores ali tiveram uma inclinação contrária, que tiveram que fazer podas que não foram muito bem realizadas em virtude da fiação, né? E elas vão ser obrigadas a posteriormente a serem suprimidas e substituídas. E toda vez que a gente faz uma supressão de árvores, que a gente autoriza, o Conselho aconselha a substituição, sabendo que o viveiro municipal disponibiliza mudas para a população quando for necessário. João Neto ainda esclarece que as árvores que estão próximas da fiação elétrica, a CPFL tem autorização para as podas. Ela tem o poder de fazer isso, a gente fica sempre no pé deles, porque para fazer uma poda hoje, desde uma empresa que tem uma pessoa só, até a CPFL, que é uma empresa gigantesca, é necessário ter a regulamentação de um engenheiro agrônomo que autorize, né, que ateste, né, sobre essas podas de árvore. Então a gente sempre fica no pé deles quando são realizadas essas podas inconvenientes, né, porque às vezes a pressa é inimiga da perfeição, né? As reuniões do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, acontecem na segunda quarta-feira de cada mês. Elas são abertas ao público, que podem sugerir pautas, mas o poder de voto é somente dos 18 conselheiros. Diego Quintano, para o Jornal 101.